Eu sei que você também fica perdido quando vai criar um design para divulgar o seu próprio serviço de design. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer isso como um profissional, focando no que realmente é importante. Hoje a gente vai criar um design para divulgar os seus serviços de design e você vai descobrir várias verdades sobre esse tipo de design. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos e a minha missão é te transformar em um designer de outra dimensão. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. E aqui no canal você vai encontrar várias playlists e cada uma dedicada a uma área diferente, das mais comuns às mais estranhas. E dentro de cada uma delas vai ter vários tutoriais para te ajudar. Então já se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos tutoriais. Deixa um like e bora para a tela do PC. Presta bastante atenção em tudo que eu vou te ensinar aqui, porque esse não é só um tutorial, mas eu vou te dar uma aula aqui sobre vários aspectos que estão inseridos dentro do design gráfico que muita gente não se atenta, principalmente por se tratar do design que vai oferecer os seus serviços. Então presta atenção em cada detalhe dessa aula, tá? Todos os arquivos que a gente vai usar nessa aula estão lá no nosso Discord, no canal Downloads, o link tá aqui na descrição. Primeira coisa que todo mundo faz quando vai divulgar o seu próprio serviço de design gráfico é isso aqui. São designs totalmente aleatórios que eu encontrei lá no Pinterest. E a maioria dos outros designs que eu também encontrei são sempre parecidos. São focados em mostrar quais serviços você presta. Isso aqui não é que está errado, mas está muito longe de te dar resultado e provavelmente não vai te dar resultado. Como que a gente vai resolver esse problema? Fazendo o cliente pensar. Quem assistiu o último Refazendo o Design dos Inscritos conseguiu pegar ali uma sacada de como criar o seu design pensando no cliente. É isso que a gente vai fazer hoje, mas de uma forma mais profissional usando o Photoshop. Então baixa aí todas as imagens que estão disponíveis lá no Discord e vamos começar isso aqui. Entendido esse ponto aqui, vamos passar para a parte criativa. E obviamente eu espero que você não faça isso aqui porque não dá resultado. Pode ser que dê um resultado infímio, ou seja, muito pequenininho e insignificante. Mas não é isso que você quer. Você quer resultado. Você quer bastante resultado. E esse é o ponto. Pode arrastar para cá todas as imagens e já vai removendo o fundo delas aí. A gente vai trabalhar aqui com 4 cores. Uma delas vai ser um tom de azul bem profissional, aquele azul bem corporativo. Pode ser um azul assim. Esse aqui é o código se você quiser copiar. Também quero trabalhar com um tom de laranja. Esse aqui é o código se você quiser copiar. A gente também vai usar aqui um tom meio roxinho, meio lilás, um tom meio aleatório aqui. Essas cores não são finais, tá? A gente vai modificar os tons, a saturação, a matiz, enfim. Só vai selecionando aí uma paleta de cores que você quer usar. Pode ser assim, não tem problema. Depois a gente corrige isso. E um tom de branco, obviamente. No caso da tipografia, eu quero 2 estilos de letra aqui. Uma delas é essa daqui, se chama Monument Extended. Ela é compridona, é bem interessante. E uma outra, eu ia usar aquela Bebas, mas não vou usar não. Ela é muito clichê, muito básica, muito padrão. Vamos usar a Poppins, porque é só para combinação dessas duas aqui. Uma esticada e uma mais retinha. Vamos começar aqui pelo fundo. Coloca uma cor sólida, branca mesmo, não tem problema, é só para a gente ter um fundo. As imagens que você baixou, se você ainda não removeu o fundo, remove ele. Removido os fundos, bora começar a construção dessa estrutura. Como que eu imaginei esse design? A primeira coisa é chamar a atenção do cliente. E como que a gente vai fazer isso? Obviamente com texto, imagem, é meio lógico, mas como que vai ser esse texto e como que vai ser essa imagem? Eu pensei em algo mais ou menos assim. Um telefone aqui, uma fila de pessoas saindo de dentro desse telefone, algo mais ou menos assim. Obviamente isso ainda vai ser trabalhado, mas vamos colocar mais ou menos assim. Tem essa outra opção aqui de um telefone um pouquinho mais virado, eu acho que essa opção aqui vai ficar mais interessante, mas vamos montar essa estrutura só para você entender. Depois, alguns emojis para demonstrar que o seu design ele vai ser usado no digital. Esse é um ponto. Essa tela aqui do Instagram ela vai ficar dentro desse telefone ou alguma coisa nesse sentido. A gente vai pensar em algo aqui. Mais emojis e mais emojis. Basicamente é isso, tá? A ideia é basicamente essa. O ponto mais importante é trazer a atenção do cliente para ele ler o texto. E esse texto vai fazer ele imaginar, vai fazer ele ter uma noção de que você é um profissional. Que texto vai ser esse? Eu preparei ele com bastante cuidado, com bastante atenção, justamente para fazer o cliente pensar dessa forma. Vamos colocar aqui na Poppins, depois a gente ajusta a questão da tipografia. O texto que a gente vai usar aqui vai ser o seguinte: criatividade que converte design em resultados.
Esse aqui é o título, essa é a nossa headline para chamar a atenção do cliente e falar, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui, não é um cara que só quer oferecer post de social media, cartão de visita, cardápio e blá blá blá, como a gente já sabe dessas referências que a gente usou aqui. Então, esse aqui é o primeiro ponto. E esse título vai casar com a estrutura que a gente está criando, porque a gente está convertendo os designs que estão no digital em clientes. Esse aqui é o ponto para você chamar a atenção do seu cliente, beleza? Fora isso, a gente ainda vai ter aqui o nosso call to action. Entre em contato, já vamos diminuir isso aqui para deixar ele bem aqui pequenininho, coloca o telefone, aumenta esse telefone para chamar a atenção para ele, duplica o entre em contato e coloca o seu site, ou o seu e-mail, ou o seu portfólio, enfim, coloca mais de uma opção para o seu cliente conseguir entrar em contato com você. É muito importante que você faça isso. Claro que se você tiver um site vai ser muito melhor, né? Se você quiser que eu traga um vídeo explicando como criar um site voltado para portfólio, comenta aqui que dependendo da quantidade de gente que quiser que eu traga esse conteúdo, eu vou trazer com todo prazer. Então deixa aqui o seu call to action na parte de baixo e vamos começar a trabalhar essa estrutura para deixar isso aqui foda. Mas já deu para perceber que vai ficar interessante isso aqui, né? O principal aqui é como você vai fazer isso. Aqui no fundo eu quero um gradiente, mas eu não quero qualquer gradiente. Eu quero um gradiente foda, eu quero um gradiente personalizado, melhor dizendo. Por isso que essas cores estão aqui, porque a gente vai pegá-las, pega o pincelão aí, bem grande, segura a tecla Alt para você clicar sem precisar pegar o conta-gota, só clica aí segurando a tecla Alt, dá uma pintada aqui nesse canto, talvez aqui nesse canto também. Pega o laranja. Esse laranja a gente pode deixar aqui nessa região onde as pessoas vão estar vindo e aqui nessa parte do celular também, então mais ou menos assim. Esse rosinha, esse roxinho aqui em qualquer lugar meio aleatório aqui. Depois o branco a gente faz alguns gradientes ali. Beleza, como que a gente vai fazer isso aqui para ficar mais interessante esse gradiente? Filtro, Blur, Gaussian Blur, vamos aumentar isso aqui até ficar um gradiente interessante. Olha que assim ele tá legal, mas tem muito laranja nessa parte aqui. O que a gente pode fazer? Antes de adicionar o Gaussian Blur, a gente dá uma pintada aqui também. Pode pintar um pouquinho mais aqui nessa parte, porque é onde vai estar os contatos, então pode colocar mais ou menos assim, porque aqui a gente abre um leque, tá vendo? Como se fosse um funil aqui. E aqui a parte laranja também, nessa parte, e aqui o rosinho. Agora sim, vem filtro, Blur, Gaussian Blur, e vamos aumentar isso aqui até virar um gradiente interessante. Vamos fazer o seguinte, antes de adicionar esse Gaussian Blur, converte isso aqui em Smart Object. Botão direito, converte em Smart Object, agora sim você adiciona esse Blur, porque quando você quiser alterar, é só você voltar e mudar. Vamos colocar isso aqui em 280, por exemplo. Não gostei, ficou muito agressivo. Volta aqui, coloca 200, por exemplo. Ficou feio, não gostei. Volta lá, coloca 280 de novo. Esse aqui é o ponto, tá? Otimiza o seu trabalho para você ter um fluxo mais produtivo. Ainda não são essas cores que eu quero, mas já está começando a ficar com os aspectos que eu estou pensando aqui. Voltando para as imagens, vamos colocar aquela imagem que é mais interessante aqui, porque ela está numa disposição mais congruente com essa fila. Vamos só mascarar aqui esse lado, Ctrl C, Ctrl V, a outra pode apagar porque a gente não vai usar, converte em Smart Object para a gente poder trabalhar isso aqui. Aquela tela do Instagram, a gente vai ter que posicionar ela aqui de alguma forma. Faz o seguinte, botão direito, rasteriza, botão direito, Apply Layer Mask e converte em Smart Object. Beleza, agora sim nós temos um controle maior sobre essa tela aqui e é isso que a gente quer. Vamos posicionar isso aqui bem certinho, dessa forma. Segura a tecla Ctrl Alt e Shift, clica em uma dessas pontas e ajusta até ficar na perspectiva. A parte de baixo você vai ter que ajustar segurando o Ctrl e o Shift. Agora é só você ajustar aqui e ajustar aqui. Beleza, é basicamente isso que a gente quer, porém, eu pensei em criar um efeito meio de perspectiva aqui. Como? Colocando essa tela mais para trás, desse jeito, maior um pouquinho. Agora em filtro, Blur, Gaussian Blur. Esse desfoque ele tem que ficar bem agressivo. Tem que dar para ver, mas não precisa ficar legível. Tem que ficar só como um detalhe ali, tá? Faz uma seleção aqui dentro desse telefone e adiciona uma máscara sobre essa tela. Faz o seguinte, adiciona um Solid Color no branco, junto com essa camada aqui, seleciona os dois, Ctrl G e arrasta essa máscara para cima da pasta, porque assim você substitui e cria ali aquele efeito branco naquela parte. Esse Gaussian Blur pode até ficar maior, vamos colocar isso aqui nos 10, para ele dar esse efeitinho meio distante mesmo. Beleza, já ficou interessante. Esse outro telefone aqui pode apagar, porque a gente não vai usar. A fila, essa fila tem que sair de dentro do celular, pode aumentar aqui um pouquinho,
Esse telefone a gente pode diminuir um pouco, já vai posicionando aí os emojis, vai encontrando aí pontos específicos que sejam interessantes, mas que não atrapalhem a comunicação da mensagem principal, pode duplicar algumas delas e colocar em volta do celular, porque a ideia disso aqui, só para que você entenda isso, tá? A ideia dessa composição aqui é transmitir a mensagem de que o seu design foi aplicado no digital, muita gente curtiu, muita gente comentou, muita gente gostou e disso saíram pessoas que se transformaram em clientes. Ok? Essa é a ideia. Passando aqui para os textos, esse título que está na parte de cima, a gente vai arrastar ele para cá. Inclusive os contatos também a gente pode arrastar para cá, pode alinhar para a direita e jogar aqui na margem, bem aqui na margem. Já a gente ajusta isso aqui também. Já esse título aqui, vamos encaixar ele aqui de um jeito que fique nessa posição para a gente poder aumentar o telefone aqui. Seleciona tudo. Aumenta esse telefone bem grande. Essas pessoas aqui você pode aumentar também, mas elas têm que ficar na mesma base aqui, como se elas estivessem saindo mesmo de dentro do telefone. Pode aumentar isso, não tão grande para não chamar muita atenção. Tem que chamar atenção, mas não tanto. As informações de contato não ficaram interessantes desse lado não. Vamos arrastar e alinhar desse lado aqui do texto, para ficar tudo numa linha só. Só mudar aqui as cores desses textos para o branco. E basicamente essa daqui é a nossa estrutura, é daqui que a gente vai criar o nosso design final. Ou seja, é agora que começa o trabalho de um profissional. Primeira coisa é esse texto. Criatividade é uma palavra importante, então ela tem que ficar bem grande aqui. Mas eu não vou fazer essa separação aqui em duas colunas não, vou fazer diferente. Ela vai ser com a proporção áurea. Essa linha vem para cá, bem no telefone, que agora sim a gente vai ter uma estrutura mais interessante para isso. Criatividade. Aumenta, pode aumentar aqui sem medo. Que converte e design em, a gente pode colocar naquela fonte que a gente colocou aqui, Monument. Vamos ver se vai ficar bom. Se não ficar, a gente troca sem problema nenhum. Que converte, design em, ou talvez só o design, criatividade, design, resultados. Ou em resultados. Criatividade em resultados. Talvez, vamos tentar. A palavra design bem grande aqui pode ser que fique interessante também. Vamos ver, vamos testar. E resultados bem grande também. Tá bagunçado. Ficou bagunçado, ficou estranho. Pode diminuir um pouquinho para ter um pouco mais de margem para a gente ver como é que vai ficar isso. Vamos testar isso aqui de uma forma diferente. Vamos colocar isso aqui em uma caixa de texto. Criatividade que converte design em resultados no tamanho 55 com a altura da linha no 50. Ficou bem melhor isso aqui. Nossa, ficou muito melhor. Vamos adicionar aqui mais uma coluninha. Ou melhor, mais uma guia, só para a gente ter um gutter aqui, um espaçamento. Duplica essa caixa de texto aqui para baixo. O tamanho dessa fonte vai ser no 21. 21 ficou pequeno, vai ter que ser no 34. Pode ser no regular, a altura da linha no 30. E esse subtítulo aqui você vai ter que escrever alguma coisa que complemente a headline, mas que também faça o cliente imaginar os resultados, imaginar as possibilidades. Que texto pode ser? Conquiste novos clientes com design profissional de qualidade. Pode ser assim, só para a gente ter um subtítulo aqui por enquanto. Vamos diminuir isso aqui para o 26, porque está muito grande, tem que ficar só uma frase de apoio ali embaixo. Entre em contato também, vamos diminuir isso aqui para o regular, muda para o minúsculo. O site, muda o tamanho disso para o 34, o telefone no 55 e o site também no 34. Ficou quase próximo, dá um Ctrl T e faz um pequeno ajuste ótico aí para deixar no mesmo tamanho. Alinha esses contatos aqui para a direita, para ser a última coisa que o cliente vai ver e a partir daqui já tomar uma ação. O seu logo pode vir desse lado aqui, se você quiser colocar, se não quiser não vai fazer muita diferença. Essas pessoas aqui a gente vai ter que fazer um esquema para ela poder entrar ali. Vamos só fazer o seguinte, vamos tirar aqui esses emojis porque estão atrapalhando. Elas têm que sair de dentro do telefone. Como é que a gente faz isso aqui? Da seguinte forma, pode arrastar mais ou menos assim. Essa última pessoa aqui, ela tem que estar dentro dessa estrutura, da moldura aqui do celular. Para você fazer isso é muito simples. Selecionar a camada das pessoas, pode até dar um Ctrl T aqui, aumentar um pouquinho mais, para ter um espaço mais interessante aqui. Seleciona tudo, pode arrastar um pouquinho para cima para a gente ter uma divisão mais confortável entre os textos. Seleciona a camada das pessoas, adiciona uma nova máscara, uma Layer Mask, segura a tecla Ctrl, clica na camada de baixo para poder criar essa seleção aqui e agora você vai pintar essa parte aonde está esse cara com um pincelão,
com bastante cuidado para não pegar na outra mulher, porque ela já está do lado de fora. Pinta aqui dessa forma, Ctrl D, e agora pinta o excesso que ficou pro lado de fora. Não ficou interessante esse cara aqui. Eu acho que é porque ele está muito próximo dessa outra mulher. Seleciona tudo e vamos reposicionar isso aqui mais para o canto. Daria para colocar isso fora da tela? Daria, mas não é interessante. É interessante que esse telefone apareça 100% aqui dentro. Arrasta para cá o seu logo. Pode colocar o seu logo ali no canto, não precisa exagerar no tamanho, porque isso é só uma assinatura. O cliente está preocupado com o resultado dele, não com o seu logo. Esses textos aqui, vamos arrastar ele mais para o cantinho, para deixar ele mais alinhado aqui desse lado, sobrar mais espaço do outro lado também. Confesso que esse posicionamento desse texto aqui está me incomodando um pouco, mas já a gente resolve isso, sem se preocupar muito com isso agora. Atrás desse telefone, cria uma elipse, branco, filtro, Blur, Gaussian Blur, aumenta esse Gaussian Blur bem grande, coloca lá atrás, vamos dar um Ctrl T aqui e ajustar isso para ficar bem interessante. Muda o modo de mesclagem para Overlay, Ctrl J para duplicar, mais um Ctrl J, só que agora essa terceira elipse a gente vai posicionar em algum outro ponto mais interessante. Pode ser desse lado, pode ser embaixo, pode ser em cima, onde você quiser. Só não atrapalhe o contraste. Vou deixar ele aqui nessa parte porque assim deu uma amenizada nesse laranja agressivo aqui, ficou bem mais interessante. Embaixo desse telefone, já sabe o que está faltando, né? Vamos adicionar aqui uma elipse no preto, filtro, blur, Gaussian Blur, só no detalhe, dá um Ctrl T aqui, porque a gente vai ter que posicionar isso de uma forma bem interessante. Basicamente é isso aqui, só que não está num posicionamento legal. Tem que deixar ele bem realista aqui para ficar foda esse design. Vem em filtro, blur, motion blur, aqui na distância, pode deixar aqui em uns 100, que vai ficar interessante. Ctrl T. Agora nesse ponto aqui da sombra você vai ter que fazer alguns pequenos ajustes para essa sombra ficar interessante. Cria uma nova camada aqui com o pincel, dureza no mínimo, um tamanho que você acha interessante, na cor preta. Você vai fazer aqui algumas pinceladas bem próximas para criar a tal sombra de oclusão. Tira as pessoas daqui para você visualizar só o telefone. Dá um clique aqui no começo, segura a tecla Shift e dá um clique lá no final, porque ele vai criar uma linha reta dessa forma aqui. Filtro, Blur, Gaussian Blur. Não precisa ser um Gaussian Blur gigante aqui, tá? Aqui em 4 ficou perfeito. Muda o modo de mesclagem das duas sombras que a gente criou agora para Multiply, e agora sim está começando a ficar com uma cara interessante. Essa sombra aqui eu não estou gostando dela. Sinceramente ela não está interessante, mas eu acho que é por causa do Motion Blur. Talvez seja o ângulo. A gente mudar esse ângulo um pouquinho assim para uns -8 para ele dar uma inclinada para cá, ficou interessante. E a distância também pode diminuir. O Gaussian Blur aumenta para 5 e agora sim ficou legal. Aproveitando aqui no telefone, adiciona uma nova camada em Clipping Mask, pincel, grandão, dá umas pinceladas aqui para dar uma escurecida nessa parte de baixo. Segura a tecla Alt e pega esse roxo aqui, dá umas pinceladas lá também para dar a impressão de que está vindo um reflexo roxo da parte de baixo. Beleza, já ficou interessante. Dá para fazer mais alguns ajustezinhos ali para deixar mais interessante ainda, mas isso aqui já está legal. Volta lá as pessoas e agora a gente precisa criar sombras para elas. Cria uma elipse no preto, filtro, blur, Gaussian Blur. Isso aqui você já sabe, então eu não vou entrar em muitos detalhes. Mais um blur no Motion, ângulo de 0. Agora é só você posicionar isso de uma forma que fique interessante, próximo ao pé de cada um deles e, obviamente, de uma forma que fique realista também. Já muda o modo de mesclagem para Multiply antes de você começar a duplicar e já vai posicionando em todos os outros aí. Eu vou pular essa parte para não deixar o vídeo chato. Criadas as sombras, você pode já fazer alguns ajustes de sombreamento na parte de baixo do pé, ou melhor, dos sapatos dessas pessoas também. Cria uma nova camada em Clipping Mask, com o pincel, no preto mesmo, você vai dar algumas pinceladas de leve para não exagerar na sombra também. Segura a tecla Alt, pega o roxo, aumenta um pouquinho isso aqui, cria uma nova camada em Clipping Mask para você poder pintar sobre o preto. E aqui também vai ser bem de leve, só para dar uma impressão que tem um reflexo roxo ali vindo de alguma parte. Já está tomando forma o nosso design. Agora a gente precisa dos emojis, de todos eles, precisam estar em posicionamentos aqui interessantes. Essa carinha pode ficar grandona aqui porque a gente vai desfocar ela. Essa outra pequenininha a gente pode jogar aqui para baixo, grande assim. Esse outro coraçãozinho, a gente pode jogar isso aqui lá para trás, lá atrás do telefone.
aqui e pequeno também, não precisa ficar muito visível isso. Esse like a gente pode aumentar e jogar ele mais para cima e já tá ficando interessante isso aqui. Esse emoji grandão, pode aumentar isso bem grande, adiciona um Gaussian Blur, é para ficar desfocado mesmo, dessa forma. Ctrl U, tira um pouco do lightness, não muito, e tira um pouquinho aqui de saturação também para ele não ficar tão chamativo assim. Pode até aumentar um pouco mais, deixar ele mais para cima para ficar mais interessante ainda. Esses outros que estão próximos aqui, pode deixar eles assim mesmo, nítidos, porque eles estão próximos do ponto de foco, então não tem problema tá desse jeito. Vamos só adicionar mais um likezinho aqui nessa parte de baixo, também com desfoque gaussiano. Tira um pouco da saturação, porque ele está bem na frente da câmera. Pode até aumentar um pouco mais para ficar mais interessante ainda e deixa ele mais distante um pouco, mais para baixo assim, só como um detalhezinho. Beleza, olha que nosso design já está ficando bem foda. O que está faltando aqui? Ambientação. Como que a gente vai ambientar isso aqui? Primeira coisa, essa tela, ela está saindo brilho. É uma tela brilhante, então a gente precisa colocar um certo brilho nela. Para a gente fazer essa tela brilhar, o que dá para a gente fazer aqui? Na camada da armação aqui do celular, você vai clicar 2 vezes, vai adicionar um Outer Glow no branco, coloca a opacidade aqui no máximo para a gente ver o que está acontecendo, aumenta o size bem grande aqui, porque ele vai incluir o brilho nessa parte de dentro também. E isso aqui que é interessante. Agora é só você diminuir um pouco a opacidade, não muito, para você ver como é que tá ficando. É isso aqui que a gente quer, ó. Exatamente isso aqui que a gente quer. Agora, adiciona um Inner Glow. Esse Inner Glow já tá no branco, coloca a opacidade no máximo para a gente ver. O size você vai aumentar bastante também, porque esse brilho tá excedendo essa parte da armação. Agora é só diminuir a opacidade, que é só um brilhinho ali, para não ficar aquela coisa preta chapada ali. Agora, todo esse brilho que está excedendo aqui, não está interferindo nessas pessoas? Tem que interferir. Como que a gente resolve isso? Criando uma nova camada em Clipping Mask por cima de tudo aqui, com o pincelão no branco, a gente vai adicionar Flare. Basta você ir pintando aqui essas laterais de uma forma que esse flare seja condizente com o que está acontecendo. Aqui nessa parte de fora, aqui nesse outro cara da frente também, nessa parte aqui, no rosto dessa mulher, aqui na parte da cabeça desse cara também. Nos emojis, você também pode fazer isso se você quiser. É interessante, quanto mais tempo você trabalhar, quanto mais detalhes você adicionar, mais realista isso fica e mais caro você pode cobrar pelo seu design. Aqui no coraçãozinho, maravilha, já está interessante. Dá para trabalhar mais isso, mas eu vou resumir aqui porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo e vai começar a ficar chato se demorar, tá? Então só para a gente resumir aqui, vamos só fazer mais um pequeno ajuste para deixar isso ainda mais foda. Essa tela está emitindo um brilho para frente, então obviamente a gente precisa de um brilho aqui nessa parte de baixo. Pega a caneta, cria aí alguns pontos, mais ou menos dessa forma aqui, filtro, blur, Gaussian Blur, converte em Smart Object, pode aumentar bastante aqui o Gaussian Blur, porque é um brilho não muito nítido aqui nessas laterais, então pode ficar bem desfocado. Muda o modo de mesclagem para Overlay e joga isso aqui lá para baixo de absolutamente tudo. Muda a opacidade para uns 30%, 40% ficou interessante. Essas sombras, você pode diminuir a opacidade delas também, para uns 50%, 40% mais ou menos, deve ficar interessante. Ou melhor, mantém ela no 0 e joga ela para baixo daquele brilho que a gente acabou de adicionar, que é esse cara aqui. Ainda tá agressivo, então muda aqui a sombra para uns 80%. Tem que corrigir isso aqui, tá? Precisa encontrar o ponto certo de cada um deles para ficar mais interessante. Mas o nosso design já tá com uma cara bem foda. O que a gente precisa só para poder agilizar aqui a nossa finalização do projeto? Um pattern. Pattern de quê? Ou um pattern de bolinha ou uma textura. Você escolhe aí. Eu vou procurar um pattern qualquer aqui para a gente poder adicionar. Esse pattern não está na pasta, então é importante que você procure o seu próprio pattern que se encaixe com a proposta do seu trabalho. Eu achei esse aqui, ó, pontilhado. Não é tão interessante, mas eu vou fazer ele ficar. Olha só que ele tem uns pontos que são mais fortes, outros que são mais fracos. É isso aqui que eu quero. Aqui na parte de baixo, mudar o modo de mesclagem para Color Burn, numa opacidade de 10%. Bem fraquinho mesmo. Ou até a gente pode fazer o seguinte, mudar o modo de mesclagem para Linear Dodge Edge, que ele vai ficar claro ao invés de escuro, com uma opacidade aqui
de uns 30%. Ou no zero mesmo, no 100%, com uma máscara e um pincelão bem grandão, a gente dá só uma pincelada aqui no meio, 2. E muda aqui a opacidade para uns 50%, para ficar só um detalhezinho tão sutil que quase não dá para ver. Para finalizar, as nossas pessoas aqui precisa de um leve tratamento. Vem filtro, Camera Raw Filter. No Basic, você vai tirar um pouco da temperatura, adicionar um pouquinho de tint, um toquinho no Clarity e dar um OK. Só para elas ficarem um pouco mais ambientadas aqui nesse gradiente laranja com roxo e azul. Ainda precisa fazer mais alguns ajustes aqui, tá? Esse ajuste de brilho que tá nas costas desse cara aqui, os brilhos, os flares que estão aqui, as sombras que estão aqui, precisa fazer isso. Mas o nosso vídeo já tá muito longo, então eu não vou prolongar ainda mais com esses pequenos detalhes, mas é importante que você faça isso, tá? A estrutura tá basicamente pronta, só pra gente poder encerrar, Ctrl Alt Shift E, vem filtro, Camera Raw Filter, e vamos fazer o nosso pós-produção aqui. Se quiser, pode dar uma aquecida ou uma esfriada, você que decide. Aumenta um toquinho no contraste, um toquinho de clarity, um toquinho só no vibrance e aqui em detail você vai aumentar o sharpen. Basicamente só isso, tá? Dá para fazer mais alguns ajustes, mas como eu falei, a gente já tá com o tempo estourado aqui. Esse aqui é o nosso design finalizado. Lembra de todas as dicas que eu te dei aqui, tá? Todas elas são importantes sempre que você for criar um design para divulgar o seu próprio serviço. Me conta aí nos comentários o que você achou. Lembra sempre que o seu design precisa impactar o cliente e fazer ele acreditar que você vai resolver o problema que ele tem. O seu design não é para você, não tem a ver com você, tem a ver com o cliente e tem que agradar ele e não você. Me conta aí qual o próximo design que você quer que eu traga. Deixa um like e se você conseguiu entender a lógica por trás de criar o seu próprio design, manda esse vídeo para aquele seu amigo que sempre diz que não tem nenhuma ideia de como criar o próprio design. E aqui tem mais tutoriais dessa série para te ajudar. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.